O famoso equilíbrio. Gente, quem aqui nunca ouviu falar desse tal de equilíbrio? Equilíbrio emocional, equilíbrio isso, aquilo, para lá e para cá, em todo lugar. Todo mundo hoje em dia está falando sobre equilíbrio, não é? Então, olha só que interessante o que o Taleb coloca no seu livro. Para um objeto não orgânico e não complexo, como o meu celular, o equilíbrio é inércia. Certo? Coloquei aqui na mesa, pertinho de mim, tá lá. Inércia é equilíbrio. Agora, a minha pergunta para você é: para um objeto orgânico complexo, o que seria equilíbrio? O equilíbrio para um objeto orgânico e complexo, como é você, como sou eu, seria a morte. E aí? O que você acha disso? Muda um pouquinho, não é? A nossa visão. Ressignifica um pouco aquilo que a gente está ouvindo por aí. Então, mudou de ideia, não é? Agora não precisa mais, não precisa mais de equilíbrio. Luciano diz, melhor continuar desequilibrado. É isso aí, gente. Entende o problema com aquilo que a gente ouve por aí e não, sem pensar, sem aprofundar, a gente aceita como verdade? Nós precisamos ter esse ângulo um pouquinho mais crítico com as coisas que estão na moda. Porque se você olhar historicamente, equilíbrio não era uma palavra que ninguém nunca falava, mas hoje em dia a gente equilíbrio em todos os lugares, né? Aquilo que cobrado de nós, aquilo que nós cobramos de nós. Nós vamos entender esse conceito. Então, olha só, eu não vou parar de usar a palavra equilíbrio daqui para frente. Tanto é porque é um termo que todo mundo entende o que se refere, não é? Mas nós precisamos entender em mais detalhes, em mais complexidade, o que é que a gente está querendo na nossa vida. Porque equilíbrio verdadeiro, morte, não é isso que a gente quer, não é? A nossa sociedade tem uma opinião muito forte sobre equilíbrio e desequilíbrio. Eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, você sabia que tem alguns transtornos de saúde emocional que em certos países eles recebem diagnósticos muito sérios, enquanto em outros países esses diagnósticos nem existem? Então, por exemplo, crianças superativas são chamadas o quê? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é hiperatividade, ok? Aí vem a Ritalina direto, às vezes tem crianças muito pequenas já tomando doses muito grandes de Ritalina, por quê? Porque a sociedade não suporta, não aguenta, não sabe nomear, não sabe lidar hoje com essas crianças hiperativas, ok? Só que, por exemplo, na França, isso é muito interessante. Hiperatividade não é uma palavra que existe. Não existe. E a Ritalina também não está sendo usada. Ou seja, a sociedade lá, a cultura lá é muito mais tolerante, tolera essas crianças e não enxerga elas como tendo um desequilíbrio. Interessante, não é? Então, pense comigo, como é que a nossa sociedade percebe, entende desequilíbrio? É uma boa pergunta a gente fazer. Então, o que a gente faz para promover equilíbrio saudável e não equilíbrio completo, como que seria a morte, numa sociedade que não aguenta nem um pouquinho de desequilíbrio? Uma pergunta mais impactante seria como que a gente promove desequilíbrio saudável numa sociedade que não consegue lidar com nenhum tipo de desequilíbrio. Já dá medicamento para você, para arrumar o seu desequilíbrio. Quanto e que tipo de equilíbrio você deve ter na sua vida? Que tipo de desequilíbrio seria saudável? Onde fica essa linha de separação entre desequilíbrio saudável e desequilíbrio insalubre? Enquanto isso, eu vou colocar uma citação aqui do Nassim Taleb. Se a fluoxetina estivesse disponível no século passado, as lamentações de tantos poetas, a beleza das artes e tudo contendo uma alma teria sido silenciado.